agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Relator do projeto da dosimetria diz que Bolsonaro vai ser beneficiado no texto final. Alexandre de Moraes revoga bloqueio de redes sociais de Carla Zambelli e diz que medidas não são necessárias no atual momento do processo. Michele Bolsonaro admite que pode ser candidata em 2026, mas não revela para qual cargo. Brasil avança em projeto para explorar petróleo na região norte. Governador de São Paulo planeja usar detentos do semiaberto em limpeza de cidades. Estudantes morrem após serem baleados em escola do Ceará. E ainda, a classificação do Palmeiras para a semifinal da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção de parlamentares na Justiça. A decisão do colegiado foi unânime e, por isso, a proposta foi arquivada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que determinava que deputados e senadores só poderiam ser processados após a autorização prévia da Câmara ou do Senado, a chamada PEC da blindagem. O arquivamento ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça ter rejeitado por unanimidade o texto. Como a comissão considerou o texto inconstitucional, Alcolumbre afirmou que a proposta não deve ser votada pelo plenário e determinou o arquivamento definitivo. Quando a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer aprovado de forma unânime pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, esta é, do ponto de vista regimental, considerada rejeitada e arquivada definitivamente. A proposta previa uma mudança na Constituição para que os deputados e senadores não fossem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou do Senado. A PEC foi aprovada pela maioria da Câmara dos Deputados. O presidente Lula afirmou que o arquivamento da PEC da blindagem era previsível e classificou a proposta como uma vergonha nacional. E após desentendimentos com líderes da oposição, o relator do projeto de anistia, o deputado Paulinho da Força, afirmou que a proposta vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto deve ser votado na próxima semana. O novo posicionamento de Paulinho da Força aconteceu durante as reuniões com parlamentares e partidos políticos para tratar o tema. Ele afirmou que não faz sentido fazer um projeto que beneficia todo mundo e deixa alguém de fora. Mas o relator deixou claro qual será o caminho do texto. Segundo ele, o ex-presidente deve ser incluído no projeto de lei da mesma forma que os demais, sem tratamento individualizado. O deputado teve reuniões com as bandas do PT, PSDB, União Brasil e Progressistas para articular o texto. Ele também comentou que o texto deve ser votado na próxima semana. O líder do PP na Câmara, deputado Dr. Luizinho, afirmou que pediu ao relator que o texto seja construído em conjunto com o Senado. Ele disse que o próprio relator reforçou a importância da construção conjunta entre as duas casas. O projeto, chamado de PL da dosimetria, deve ser fechado prevendo a redução de penas para os condenados por tentativa de golpe. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou hoje o bloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli. Na decisão, ele afirmou que no atual momento do processo não há necessidade da manutenção dos bloqueios. Zambelli está presa na Itália e responde a um processo de extradição para o Brasil. A primeira turma do STF marcou para o dia 14 de outubro o início do julgamento dos réus no Núcleo 4, acusados de tentativa de golpe. Para a Procuradoria-Geral da República, esse grupo foi responsável por operações estratégicas de desinformação. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse em entrevista que pode disputar as eleições de 2026, mas sem revelar para qual cargo. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Michele disse que vai se levantar como uma leoa para defender os valores conservadores.
Ela disse também que, se for para cumprir a vontade de Deus e for necessário assumir uma candidatura política, estará pronta para fazer o que ele pedir. Ligada ao eleitorado evangélico e figura de destaque no PL Mulher, braço feminino do partido, Michelle vem sendo cogitada por aliados para disputar tanto uma vaga no Senado quanto a presidência da República. Michelle é mais um nome da direita que se posiciona sobre as eleições do ano que vem. Ela se junta a outros nomes como Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Há pouco mais de um ano das eleições, a oposição ainda não se manifestou oficialmente sobre os principais nomes para 2026. Há expectativa também por uma anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma reviravolta na decisão que deixou ele inelegível por 8 anos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. O projeto de lei foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Com isso, seguirá para a Câmara dos Deputados, caso não haja um recurso para análise no plenário principal do Senado. A proposta aprovada tem teor semelhante a um texto que está na Câmara, encaminhado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso nesta semana. O presidente da Casa, Hugo Mota, afirmou que o projeto do petista será votado na próxima semana. Em outro texto, também estabelece, a partir de janeiro do ano que vem, o chamado Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. Esse tributo vai ser aplicado sobre as rendas acima de R$ 600 mil por ano. Segundo o texto, a alíquota, nesses casos, vai variar de 0% até 10%. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, aprovou a última etapa do licenciamento ambiental para a Petrobras explorar a Foz do Amazonas. A Foz do Amazonas fica no litoral do Amapá, na margem equatorial, e é considerada a nova fronteira para a exploração energética do país. Nesta etapa aprovada, aconteceram testes de planos de emergência e proteção à fauna, a serem utilizados em caso de acidentes durante a perfuração. Os colaboradores do IBAMA indicaram no documento final uma série de aperfeiçoamentos que a Petrobras deveria incorporar para a melhoria da sua resposta a acidentes. Segundo informações, não houve consenso entre os técnicos envolvidos na avaliação pré-operacional. Para a parte dos técnicos, o simulado demonstrou a necessidade de adequações nos planos previamente apresentados pela Petrobras e no estudo ambiental. Um dos pontos levantados foi a diferença entre o posicionamento das embarcações no teste e o que havia sido previsto em estudos anteriores. Essa não é a primeira vez que aparece divergência sobre o tema. A ministra do Meio Ambiente foi uma forte opositora à exploração da região e liderou os pedidos de estudos para garantir a segurança da fauna em caso de acidentes. Ontem nós mostramos aqui no Gospel News que o presidente Lula estuda indicar o deputado Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Mas o atual ministro da pasta, Márcio Macedo, afirmou que o petista nunca tratou do assunto com ele. A troca deve se confirmar na próxima semana. Nas redes sociais, o ministro Márcio Macedo disse que o presidente petista nunca tratou do assunto com ele e que o voto popular deu a Lula a prerrogativa de fazer trocas ministeriais no momento em que desejar. O governo federal já se mexe para as eleições do ano que vem. Petistas e governistas têm incentivado que todos os ministros com possibilidade de vitória para o legislativo deixem o governo. Macedo disse que a prioridade eleitoral dele é a reeleição do presidente Lula em 2026 e que só será candidato a qualquer cargo se for orientação do petista. Mas a possível chegada de Boulos teria 2 desafios principais: solidificar a relação com movimentos sociais de porte nacional e aumentar o contato com movimentos ligados à juventude. O exército israelense informou que a cidade costeira de Eilat, no Mar Vermelho, foi atingida por um drone disparado do Iêmen. Os serviços de emergência relataram 22 feridos. O exército de Israel anunciou que um drone disparado do Iêmen atingiu nesta quarta-feira a cidade costeira israelense de Eilat, banhada pelo Mar Vermelho. De acordo com os serviços de emergência, o ataque deixou 22 feridos, 2 deles em estado grave. O episódio foi reivindicado pelos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, e ocorreu no segundo dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico.
A Força Aérea Não Tripulada do Iêmen realizou uma operação militar com 2 drones que tinham como objetivo 2 alvos israelenses na região de al-Hashhash, ao sul da Palestina ocupada. A operação alcançou com sucesso o objetivo pela graça de Deus, e os sistemas de defesa aérea não conseguiram interceptá-los. Segundo autoridades israelenses, esta é a segunda vez que Eilat, no extremo sul de Israel, é atingida por um drone estrangeiro em menos de uma semana. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou na rede social X que os terroristas Houthis se recusam a aprender as lições do que aconteceu com o Irã, o Líbano e Gaza. A ONU e a União Europeia manifestaram repúdio aos ataques ocorridos na costa da Grécia contra a flotilha, que transporta ajuda humanitária para a faixa de Gaza. A ONU e a União Europeia condenaram nesta quarta-feira os ataques na costa grega contra a flotilha que segue com ajuda humanitária para Gaza. A Global Summit, palavra árabe que significa resiliência, tem como objetivo, segundo os organizadores, abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou que os ataques precisam parar e os responsáveis por essas violações devem ser responsabilizados, exigindo uma investigação independente sobre o ocorrido. Uma porta-voz da Comissão Europeia classificou como inaceitável qualquer ataque contra a flotilha, frisando que a liberdade de navegação deve ser respeitada de acordo com o direito internacional. Os ativistas afirmaram terem sido atacados perto da costa da Grécia por múltiplos drones, que causaram explosões em alguns barcos. Vários barcos relataram explosões direcionadas e objetos não identificados caindo, sendo jogados sobre e ao redor dos barcos. Isso, claro, dificultou e agora está sendo avaliado como os barcos estão danificados. Mas está muito claro que isso é parte de uma tática de intimidação. Estamos nos movendo em uma frota. Estamos juntos nisso, ajudando uns aos outros entre os barcos. Ao todo, 51 embarcações seguem tentando chegar a Gaza. Nas 2 primeiras tentativas, em junho e julho, foram impedidas por Israel. A noite tinha acabado de começar na costa de Creta. Soubemos que cerca de 15 drones sobrevoaram os sírios, o maior veleiro da flotilha. Então, algumas horas depois, soubemos que vários meios de comunicação estavam com problemas. No rádio VHF, às vezes ouvimos músicas, talvez até da banda ABBA. Na segunda-feira, Israel anunciou que não permitiria a chegada das embarcações na faixa de Gaza e sinalizou que os barcos devem atracar em Ascalon, ao norte do território, onde a ajuda poderá ser entregue. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e reforçou diálogos para chegar à paz na Europa. O presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a pedido do mandatário ucraniano, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em nota, o Palácio do Planalto informou que, ao lamentar o sofrimento humano causado pelos mais de 3 anos de combate, Lula reiterou sua convicção de que não haverá saída militar para o conflito. Ainda de acordo com a nota, Lula expressou apoio ao processo de diálogo direto entre as partes, iniciado em maio em Istambul, bem como as recentes conversas mantidas no Alasca e em Washington. Lula também defendeu o maior engajamento da ONU na busca por uma solução negociada, que leve em conta as preocupações de segurança dos 2 lados. Ainda segundo a nota, o presidente brasileiro ponderou que um entendimento sobre as condições de um cessar-fogo deveria ser o primeiro passo de um processo de negociação. E o presidente da Ucrânia disse nas Nações Unidas que ser membro da OTAN não garante a segurança do país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou nesta quarta-feira na Assembleia Geral da ONU. O líder afirmou que ser membro da OTAN não garantiria a segurança de seu país. Hoje, ninguém além de nós mesmos pode garantir a segurança. Apenas alianças fortes, apenas parceiros fortes e apenas nossas próprias armas. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ainda precisa trabalhar em armas. É doentio, mas essa é a realidade.
Zelensky também elogiou a mudança de Donald Trump, que afirmou na véspera que Kiev poderia recuperar todo o seu território perdido para Moscou. O presidente alertou ainda para os perigos da corrida armamentista. Dear leaders, we are now living through the most destructive arms race. Caros líderes, estamos vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história, porque desta vez ela inclui a inteligência artificial. E se não houver garantias reais de segurança, exceto amigos e armas, e se o mundo não puder responder a todas as ameaças, e se não houver uma plataforma forte para a segurança internacional, restará algum lugar na Terra que ainda seja seguro para as pessoas? Precisamos de regras globais agora sobre como a IA pode ser usada em armas. E isso é tão urgente quanto impedir a disseminação de armas nucleares. Zelensky também advertiu para o perigo que representaria para a Europa perder influências sobre a Moldávia a favor da Rússia, o que já aconteceu com Belarus e Geórgia. A Moldávia vai realizar eleições no próximo domingo e enfrenta uma onda de desinformação russa. A aeronave que transportava a ministra da Defesa da Espanha foi vítima de uma tentativa de interferência no GPS ao passar perto de Kaliningrado, o enclave russo dentro da União Europeia. O avião da primeira-ministra espanhola sofreu uma tentativa de interferência nesta quarta-feira ao passar perto de Kaliningrado, o enclave russo dentro da União Europeia. O ministério informou que o voo de Margarita Robles para a Lituânia não foi afetado por possuir um sistema criptografado. Acreditamos que é essencial reivindicar o direito de podermos nos deslocar e voar livremente pelo território europeu, sem que haja, como vivemos nesta manhã, interferências por parte de todos sabemos quem. Kaliningrado é um enclave russo situado entre a Lituânia e a Polônia, dentro da União Europeia. Segundo a administração dos transportes da Suécia, o país registrou um grande aumento de interferências aéreas de origem russa desde 2023, que afetam os sistemas de navegação por satélite, incluindo os GPS sobre o Mar Báltico. Estes problemas ocorrem quase diariamente e não mais somente em águas internacionais, mas também em certas partes terrestres da Suécia. A Rússia precisa saber que não vamos abandonar a Ucrânia, que continuaremos ao lado da Ucrânia e reivindicamos o direito de todos os países de viver e circular livremente, sem aceitar de forma alguma as ameaças de Putin. Há 3 semanas, o avião em que viajava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sofreu uma interferência no GPS quando se preparava para aterrissar na Bulgária. Após o incidente, a equipe da política alemã disse que suspeitava do envolvimento da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os democratas da esquerda de incitar a violência contra a polícia migratória após um ataque contra um centro de detenção no Texas. O tiroteio em um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle da Alfândega dos Estados Unidos, conhecido como ICE, vai ser investigado como um ato de violência direcionada. Autoridades concederam uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, pouco depois do ataque na cidade de Dallas, no Texas. O que eu também posso compartilhar com vocês é que as primeiras evidências que vimos dos projéteis encontrados perto do suspeito atirador continham mensagens que são de natureza anti-ICE. Para todos os políticos que estão usando uma retórica demonizando o ICE e demonizando a Alfândega e Proteção de Fronteiras, parem. Para todos os políticos exigindo que os agentes do ICE sejam expostos e chamando as pessoas para atacarem suas famílias, parem. Isso tem consequências muito reais. Olha, na América nós discordamos, tudo bem, esse é o processo democrático, mas seus oponentes políticos não são nazistas. Colega de partido do senador texano Ted Cruz, o presidente Donald Trump seguiu o mesmo tom e mirou a oposição democrata. Em uma publicação na plataforma Truth Social, o bilionário disse: "Essa violência é o resultado da demonização constante das forças de segurança pelos democratas de esquerda radical, que pedem a demolição do ICE e tratam os agentes do ICE de nazistas." Um migrante detido morreu no episódio desta quarta-feira e outros 2 ficaram feridos, ambos em estado crítico.
Segundo o Departamento de Segurança Interna, o suspeito, que foi encontrado morto com um ferimento auto-infligido, atirou de um telhado próximo contra um escritório local do ICE, incluindo uma van na área de saída, onde as vítimas foram atingidas. Os Estados Unidos endureceram sua política migratória e nos últimos meses intensificaram detenções e deportações, com operações do ICE em todo o país que provocaram críticas de ativistas dos direitos humanos e da oposição. O governo Trump ironizou Joe Biden e usou a imagem de uma caneta automática para representar o ex-presidente. A foto está em uma nova galeria da Casa Branca que reúne quadros de todos os presidentes dos Estados Unidos. O Tesouro americano anunciou que está concluindo uma linha de financiamento temporária com o Banco Central argentino de 20 bilhões de dólares. O departamento também afirmou que está disposto a comprar a dívida do país sul-americano. O Tesouro americano anunciou nesta quarta-feira que está concluindo uma linha de financiamento temporária, também chamada de swap line, com o Banco Central argentino no valor de 20 bilhões de dólares, o equivalente a 106 bilhões de reais. O departamento afirmou também que está disposto a comprar a dívida do país sul-americano, submetido a pressões financeiras. Em postagem na rede social X, a instituição disse que está atualmente em negociações com funcionários argentinos e trabalhando para evitar uma volatilidade excessiva. Também no X, o presidente argentino Javier Milei agradeceu o salva-vidas financeiro, que teoricamente lhe permitirá ganhar tempo e estabilizar o mercado antes das eleições legislativas nacionais de 26 de outubro. A reação inicial dos mercados foi positiva e o peso argentino era negociado em alta de 2,5% nas primeiras transações. Na abertura do mercado de Buenos Aires, o dólar estava cotado a 1.350 pesos a unidade, 2,60% abaixo da cotação de terça-feira. Uma swap line significa uma transação de moedas entre dois bancos centrais, mas no caso dos Estados Unidos e da Argentina, país submetido a uma grande pressão nos mercados, é uma linha de financiamento provisória e de acesso rápido em dólares. O objetivo da concessão dos Estados Unidos é evitar que o peso sofra muitas oscilações. A Argentina enfrenta turbulências financeiras em meio a uma situação política delicada para Milei no Congresso, após reveses eleitorais e políticos. O presidente argentino se reuniu na terça-feira com o colega americano Donald Trump, à margem da Assembleia Geral da ONU, e o republicano lhe deu seu apoio político. No encontro, Trump disse que não acredita que a Argentina precise de um resgate financeiro e defendeu que Milei se reeleja em 2027. Um grupo de cerca de 20 assaltantes invadiu uma joalheria na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa norte-americana, eles fugiram levando mais de $1 milhão. Segundo a polícia, os assaltantes estavam armados com pistolas e usaram objetos como martelos e picaretas para quebrar as vitrines. Na fuga dos criminosos, a polícia iniciou a perseguição, mas interrompeu a ação por conta do risco para o público. De acordo com a emissora ABC News, 7 suspeitos foram presos e parte das joias foi recuperada. Um adolescente de 14 anos foi preso após esfaquear uma professora em uma escola no nordeste da França. Ele tentou se suicidar, mas sobreviveu e está em estado grave. A polícia prendeu um adolescente de 14 anos nesta quarta-feira após esfaquear uma professora em sala de aula, ferindo-a no rosto, em uma escola secundária no nordeste da França. No momento da prisão, o jovem se esfaqueou e foi transportado de helicóptero para o hospital de Estrasburgo em estado crítico. Várias escolas de ensino médio e secundário na França relataram ataques com faca nos últimos meses. Em junho, um adolescente matou uma assistente educacional de 31 anos. O ataque mais recente ocorreu no centro Robert Schuman, na cidade de Benfeld, no nordeste da França, e a motivação do crime ainda é desconhecida. A vida da professora de música de 66 anos não está em perigo. Os alunos da turma onde ocorreu o ataque foram colocados em isolamento antes de serem transferidos para outro local da escola. Os demais estudantes foram levados para uma unidade municipal na cidade de 6.000 habitantes, onde aguardaram que os pais os buscassem. E as autoridades colombianas resgataram todos os mineiros presos a 80 metros de profundidade
em uma jazida de ouro no noroeste do país. Final feliz na Colômbia. Todos os 23 mineiros presos por mais de 24 horas em uma mina de ouro colapsada no departamento de Antioquia foram resgatados com vida nesta quarta-feira. Imagens divulgadas pela Agência de Mineração Estatal mostram a operação, com trabalhadores emergindo sujos de lama enquanto são recebidos com aplausos. Desde segunda-feira, eles recebiam comida e oxigênio pelas tubulações conectadas ao fundo da mina em uma profundidade de 80 metros. Desde cedo, familiares estavam no perímetro aguardando por boas notícias. O episódio na mina operada pela empresa local La Relíquia e pela multinacional canadense Aris Mining terminou bem diferente de outro recente. No domingo foram encontrados mortos 7 mineiros presos em uma exploração ilegal de ouro em uma região conflituosa do sudeste da Colômbia, onde os guerrilheiros extraem o metal ilegalmente para se financiarem. Acidentes em minas são recorrentes e frequentemente mortais no país, especialmente em jazidas de carvão e em minas ilegais ou artesanais. Em concessões operadas por multinacionais, os acidentes são menos frequentes. No ano passado, segundo o governo, 124 pessoas morreram em acidentes deste tipo e de janeiro a julho deste ano já foram contabilizadas outras 60 vítimas. E um trecho de uma rua movimentada na capital da Tailândia desabou e deixou um buraco de dezenas de metros de profundidade. Um trecho de uma rua movimentada na capital da Tailândia desabou na manhã desta quarta-feira. O buraco, com dezenas de metros de profundidade em frente a um grande hospital, forçou a retirada rápida de pessoas nas proximidades. O diretor do Departamento de Prevenção de Desastres de Bangkok disse que o incidente provavelmente está relacionado às recentes chuvas torrenciais. Houve um pequeno afundamento na superfície da rua que se espalhou porque havia um cano de água quebrado, o que contribuiu para a erosão do solo abaixo e causou esse incidente. A autoridade também disse que parte do solo caiu sobre uma estação de metrô em construção. O túnel faz parte de um serviço subterrâneo que está sendo construído pela Autoridade Estatal de Transporte Rápido em Massa, que vai investigar a causa do desabamento. No próximo bloco, Tarcísio de Freitas planeja usar detentos do semiaberto em limpeza de cidades. E ainda estudantes morrem após serem baleados em escola do Ceará. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que presos do regime semiaberto do sistema penitenciário paulista vão ser usados como mão de obra emergencial para auxiliar na limpeza urbana e também no reparo dos estragos provocados pelas fortes chuvas. A medida foi apresentada nesta semana, após uma forte chuva atingir o estado de São Paulo no início da semana e provocar estragos significativos. Houve destelhamento de imóveis, quedas de árvores, alagamentos e falta de energia, que afetou cerca de 900 mil clientes na Grande São Paulo. Entre as ações emergenciais anunciadas, o governo vai oferecer apoio técnico e jurídico para que as cidades decretem situação de anormalidade e possam receber os recursos, fornecer telhas para imóveis danificados e acionar serviços de ajuda humanitária às famílias atingidas. Segundo o governo, a Defesa Civil terá o apoio da Secretaria da Administração Penitenciária para disponibilizar grupos de reeducandos do semiaberto com autorização judicial. Eles vão atuar junto às prefeituras na limpeza urbana e na remoção de resíduos acumulados pelas tempestades. Em Cajamar, na Grande São Paulo, presos do semiaberto já começaram a trabalhar na limpeza da cidade. Eles atuam na remoção de entulhos, corte de árvores caídas e desobstrução de vias públicas. Ainda não há definição se os detentos que participarem do trabalho emergencial receberão remuneração ou se terão progressão de pena. Em diferentes estados do país, presos do regime semiaberto têm sido aproveitados em serviços de limpeza urbana e manutenção de espaços públicos por meio de convênios entre governos e prefeituras. Em Goiás, por exemplo, mais de 40 municípios já contam com reeducandos em atividades como capina, roçagem e jardinagem. E em Goiânia, cerca de 200 detentos participaram de mutirões de limpeza na região noroeste. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que endurece os critérios para a concessão da saída temporária de presos. O texto segue para a sanção do governador Cláudio Castro.
O texto aprovado amplia a lista de crimes que restringem o benefício e estabelece que a autodeclaração de vínculo com facções criminosas feitas pelo preso ao ingressar no sistema prisional deve ser considerada pelo juiz na hora de decidir sobre a saída temporária ou autorização para trabalho externo. Parlamentares contrários alertam que a autodeclaração de vínculo com as facções é muitas vezes uma estratégia de sobrevivência dentro do sistema prisional e não necessariamente um indicativo de envolvimento direto com o crime organizado. A medida se soma à legislação federal já vigente, que proíbe o benefício para condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. Com a nova regra estadual, presos por tráfico de drogas, por exemplo, poderão ter o benefício negado, caso o juiz entenda que há risco à segurança pública. Segundo o governo estadual, a proposta busca reforçar os critérios de execução penal e contribuir para a preservação da ordem pública. E a expectativa é que a nova regra reduza os riscos de fuga, reincidência e práticas de crimes durante o período em que o detento estaria fora do presídio. Um vídeo registrou o momento em que um caminhão foi atingido por um trem ao tentar atravessar a linha férrea da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. O caminhão foi arrastado por cerca de 50 metros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 homens que estavam na cabine do veículo ficaram feridos e passam bem. A MRS Logística, que administra a linha, disse que o maquinista do trem acionou o freio de emergência, mas não foi possível evitar o impacto por conta do peso do trem. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que concede bônus a policiais que matarem criminosos. A medida gerou indignação entre defensores dos direitos humanos. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que concede bônus a determinados policiais que matam criminosos, gerando indignação entre defensores dos direitos humanos. A nova legislação estipula que os policiais podem receber um bônus de 10% a 150% do seu salário quando apreenderem armas de grosso calibre ou em situações que levem à neutralização de criminosos. O bônus foi incluído em um projeto de lei para reformar a Polícia Civil, que cuida principalmente de investigações, diferente da Polícia Militar, que tem um papel mais repressivo. Meu encaminhamento é pelo bom senso dos deputados que defendem o bom policial que neutraliza criminosos no Rio de Janeiro. Não pode se tornar uma briga por recompensas faroeste no estado do Rio de Janeiro da polícia. Não podemos achar isso razoável. Nas ruas da cidade, a população demonstrou preocupação com o pagamento do bônus. É preocupante, né? Porque quem tem que avaliar isso é o poder público junto com o judiciário, né? As nossas Forças Armadas não têm competência para definir o que é certo e o que é errado e julgar e executar, né? Seja lá quem for. A gente tem que ter um poder que faça esse controle, né? Senão vira faroeste. Eu decido, eu resolvo, eu mato e eu recebo. Não acho que vai aumentar, não vou me sentir mais segura como mulher. Acho que só vai servir para aparelhar ainda mais a polícia, que é muito truculenta, é muito violenta. No Rio, grandes intervenções policiais são comuns, principalmente em favelas, bairros pobres e densamente povoados, frequentemente sob o domínio de traficantes de drogas e outros grupos armados. Uma medida semelhante, apelidada de Bônus Velho Oeste, vigorou de 1995 a 1998, quando foi revogada devido ao crescente número de mortes durante essas operações. Em 2024, 703 pessoas morreram durante intervenções policiais no estado do Rio, quase 2 pessoas por dia, segundo dados oficiais. Mas esse total representa uma queda de 19% em relação a 2023. E na manhã de hoje, 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos após serem atingidos por tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará. Os disparos foram feitos do lado de fora do colégio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, os suspeitos dos disparos atiraram pela calçada da escola, atingindo as vítimas no pátio da escola. A polícia investiga a hipótese de que o ataque tenha sido realizado por uma facção contrária à de um aluno da escola, mas ainda não se sabe a real motivação.
A Polícia Civil do Ceará disse também que 2 armas de fogo e uma quantidade de drogas foram apreendidas durante a ocorrência. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, disse que enviou a cúpula da Secretaria da Segurança para Sobral, para reforçar a investigação do caso, e expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. As aulas desta sexta-feira foram canceladas. Um estudo feito pela Unicef, divulgado hoje, mostrou que 1 em cada 10 estudantes da educação básica do Brasil tem um atraso de 2 anos ou mais em relação à série que deveria estar. São mais de 4 milhões de jovens nesta situação. O novo estudo publicado nesta quinta-feira, com base no Censo Escolar da Educação Básica de 2024, mostra que mais de 4 milhões de crianças e adolescentes estão com atraso escolar. Isso corresponde a 12,5% dos alunos da educação básica do país. O problema afeta principalmente alunos de anos finais do ensino fundamental, do sexo masculino e pardos ou pretos. O número é significativo, mas a análise da Unicef mostra que o Brasil tem reduzido o atraso escolar. No último estudo, a distorção de idade série afetava mais de 13% dos estudantes. Esse índice acontece quando o estudante fica com 2 ou mais anos de atraso escolar. Em geral, a distorção ocorre quando o aluno é reprovado ou quando ele abandona o colégio em algum período. A oficial da educação do Unicef no Brasil, Erondina Barbosa da Silva, afirma que essa taxa vem caindo, mas não na velocidade que deveria. Uma pesquisa realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação mostrou que 83% dos estudantes brasileiros têm prestado mais atenção nas aulas depois da restrição ao uso de celulares no ambiente escolar. Por outro lado, muitos estudantes também relataram um aumento na ansiedade e no tédio. De acordo com a pesquisa, a percepção de impacto positivo é maior nos anos iniciais do ensino fundamental 1, com 88% afirmando prestar mais atenção nas aulas. No ensino médio, também houve progressões. 70% disseram perceber melhorias sem os celulares. O estudo mostra também que 77% dos gestores e 65% dos professores relataram diminuição do bullying virtual dentro das escolas. Mas, apesar de serem problemas dentro da sala de aula, fora delas, a ausência dos aparelhos começa a demonstrar pontos negativos. Segundo os dados do levantamento, 44% dos alunos disseram sentir mais tédio durante os intervalos e recreios. Esses números são mais elevados entre estudantes do ensino fundamental 1. A presidente do Equidade.info, Cláudia Costin, ressaltou que a pesquisa mostra avanços positivos no foco e na atenção dos alunos. Mas as questões como tédio, ansiedade e bullying, ainda muito presentes entre os estudantes, indicam que ainda há desafios a serem enfrentados. Segundo Cláudia Costin, as escolas precisam criar alternativas de interação e estratégias específicas para cada idade. E a seguir, as novas metas da China para cuidar do clima mundial e a vitória do Palmeiras na Copa Libertadores. E a China anunciou que vai reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 7% e 10% até 2035. A China vai reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 7% e 10% até 2035. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente chinês Xi Jinping. Em um vídeo, Xi antecipou os novos compromissos da China para combater as mudanças climáticas, depois que o presidente americano Donald Trump chamou de farsa o fenômeno que ameaça o planeta. O anúncio do presidente chinês também contrasta com os problemas da União Europeia para apresentar uma frente unificada para renovar seus compromissos climáticos, há poucas semanas da Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o tema, a COP30. A cúpula da ONU sobre o clima será realizada em Belém do Pará. A China é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Um estudo divulgado em maio aponta que o auge das energias renováveis na China permitiu uma redução das emissões de gás carbônico no primeiro trimestre deste ano, apesar do crescimento da demanda de energia. E uma ação que morou na imaginação de praticamente todo morador de Porto Alegre se tornou realidade na tarde desta quinta-feira. Sandro Dias, o mineirinho, desceu de skate à parte externa de um prédio histórico da capital.
Mineirinho bateu um recorde mundial ao descer uma mega rampa montada na parede externa de um prédio de 21 andares em Porto Alegre, a 70 metros de altura e a 94 km por hora. Representantes do Guinness World Records estiveram em Porto Alegre para conferir o recorde do skatista. Inaugurado há quase 4 décadas, o local é lembrado principalmente por um apelido: o Prédio do Skate. Segundo o governo estadual, trata-se da maior rampa de skate já construída no mundo. Como contrapartida pelo uso do espaço público, a Red Bull se comprometeu a erguer 2 pistas de skate em cidades gaúchas, ampliando as opções de prática do esporte no estado. Nesta quinta-feira, antes da primeira descida, a organização do evento anunciou que um documentário sobre o projeto está sendo preparado. Ontem foi dia de Copa Libertadores, o Palmeiras garantiu o favoritismo e se classificou para a semifinal contra o River Plate. E ontem, o Palmeiras garantiu o favoritismo e está na próxima fase da Copa Libertadores. Mas a partida não foi fácil. Isso porque aos 8 minutos do primeiro tempo, Maximiliano Salas abriu o placar. Mas no segundo tempo, Vitor Roque empatou a partida para alívio dos palmeirenses. E no final da partida, Flaco Lopes fez mais 2 gols para confirmar a vaga do Verdão. O Gospel News nesta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.